que o Senhor colocou no cérebro de Adão foi a palavra de Deus. Foi isso? A palavra de Deus é santa, o homem passou a ser santo. A palavra de Deus é espiritual, o homem passou a ser espiritual. E assim todos os atributos divinos foram comunicados para o ser humano por meio da sua palavra. Foram enxertados no cérebro de Adão. E ele passou a ter vida e passou a ter o Espírito, que é o entendimento, a sabedoria. Agora, nós vamos explorar a continuação. Infelizmente, o homem recebe também a palavra do inimigo de Deus, Satanás. E ao receber a palavra de Satanás, se misturam as duas e atinge a palavra de Deus e passa a ter um comportamento estranho. E isso que nós vamos ver como acontece para compreendermos como o Senhor nos recria, como nos restaura para termos uma vida normal. Veja que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, no versículo 10, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por que o apóstolo Paulo é tão enfático em afirmar que não há sequer um? No versículo 23 ele esclarece: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos desobedeceram e carecem do caráter de Deus. Se perdeu a bondade, se perdeu a justiça, se perdeu o amor, se perdeu a espiritualidade e o homem passou a ser dominado pelas paixões carnais. E esta situação é tão grave que o profeta Isaías, no capítulo 48, nos mostra de uma maneira assim dramática qual a situação do ser humano. Isaías 48, no versículo 8, ele diz assim: tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde quando? Desde o ventre materno. Desde quando o ser humano é desobediente? Desde antes de nascer. Irmãos, isso é terrível. Eu me lembro, eu tenho 3 filhos. Nasceu o primeiro, ficou de cuidado da minha esposa, sem influência dos familiares, estávamos longe. Com 1 ano e meio, nasce minha filha, a segunda. Primeiras manifestações do menino: egoísmo, inveja e ciúmes. Aí eu fiquei perguntando, até ontem aprendeu tudo isso? 1 ano e meio. Passou 1 ano, minha filha fez seu primeiro amigo. Foi feita uma festinha, recebeu presentes. Qual foi a reação do meu filho pegar o presente? E o que ela fez? Me parece que tinha 4 dentinhos, foi e mordeu. Bom, aí eu fiquei pensando, como acontece isso no ser humano com desse tamanho? O que vai acontecer com eles quando cheguem aos 15 anos? Quer dizer, o ser humano nasce, quer dizer, antes de nascer já é um desobediente. Então não podemos escandalizar e ficar assim, perguntando como que pode acontecer uma coisa assim. Como que pode uma pessoa comer gordura ao ponto de passar por uma cirurgia dessas quando isso não morrer? Por quê? Porque o ser humano já nasce com essa carga que é genética. E isso vamos começar a estudar desde o início. No livro de Gênesis, bem no início, no capítulo 2, logo após a criação, no versículo 15, diz assim: tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o
Veja o que o Senhor diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor foi claro ou não foi claro? Claríssimo. Qual o verbo que aparece nesses dois versículos aparece 3 vezes? Qual o verbo que aparece aqui 3 vezes? Observe. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor lhe falou a respeito do regime alimentar. Eu não é. E observem agora: Lúcifer já tinha acontecido a rebelião no céu, já tinha envolvido 1/3 dos santos na rebelião, conforme está escrito no livro do Apocalipse, e ele, em rebelião, imediatamente viu uma possibilidade de envolver o ser humano recém-criado, sabe? O casal recém-criado, e nessa rebelião. E no capítulo 3, ele age, e aí dá o primeiro relato de uma experiência mediúnica. Utiliza-se uma serpente como medium para falar com ele e a seduz. E veja por onde começa o diálogo. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: observe agora, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis. O diálogo se inicia novamente em torno do regime alimentar. E novamente o verbo comer aparece 3 vezes. Não é interessante? Agora, infelizmente, o que está relatado no versículo 5 é para nós uma lição muito importante, mas infelizmente isso não aconteceu. Eva não se deixou guiar pela palavra de Deus. Ela seguiu pelos sentidos. Observe o que está escrito no verso 5. Aliás, verso 6. Mas no verso 5, Lúcifer, nesse diálogo, faz com que a mulher pense em algumas possibilidades atrativas. Por exemplo, porque Deus sabe que no dia em que ele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Exatamente o que Deus não queria que eles conhecessem. Mas observe o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Eva e Adão seguiram pela palavra, seguiram pelos sentidos. Pelos sentidos. Se esqueceram completamente da palavra de Deus. E essa é uma lição muito importante para nós. Porque nós sempre estaremos defrontando com situações semelhantes, em fazer escolhas, comer ou não comer. Porque há uma razão muito séria aqui no que respeita ao regime alimentar, porque o regime alimentar tem a ver com o funcionamento do cérebro. Lúcifer sabia muito bem isso, e o problema continua sendo o mesmo. Se nós quisermos ter percepção, discernimento, raciocínio, nós precisamos ter hábitos corretos. Por isso que Lúcifer entrou na tentação por esse lado. Quais foram as consequências imediatas? Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si, procuraram se cobrir. E quando o ser humano procura se cobrir? Quando sente pudor. E quando sente pudor? Quando é invadida a intimidade. O que aconteceu de fato é que os olhos de Eva invadiram a privacidade de Adão, houve cobiça. E os olhos de Adão invadiram a privacidade de Eva, houve cobiça. E os dois procuraram
E veja a segunda consequência. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela firação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O fato de ter desobedecido a uma expressa instrução do Senhor, com respeito, neste caso, ao regime alimentar, foi modificado o cérebro, e eles passaram a ter medo de Deus e se esconder de Deus. Não é impressionante? E veja o que diz a seguir, e isso que é mais grave ainda. No versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que fez Adão? Não assume a responsabilidade e acusa a Eva. De quem é o espírito acusador? Satanás. O fato de ter desobedecido a uma expressa instrução de Deus, neste caso, com respeito ao regime alimentar, imediatamente alterou o cérebro e eles assimilaram o caráter de Satanás. Passaram a ter um espírito acusador. Tanto o homem como a mulher. Observe no verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher não assume a responsabilidade e acusa a serpente. Indiretamente acusa a Deus que fez a serpente. O fato de ter desobedecido a essas instruções do Senhor, que foram muito claras, foi modificado o cérebro e eles passaram a assimilar o caráter de Satanás, passaram a ter medo, a se esconder de Deus, surge a cobiça, o espírito acusador, e ainda eles perderam o domínio. Irmãos, tudo isso está relatado, é claro, é fácil de entender, mas eu me pergunto: o que acontece conosco quando o Senhor dá orientações claras e precisas ao respeito do regime alimentar e nós fazemos a nossa vontade, desobedecendo essas claras e expressas instruções de Deus? O que acontece com o nosso ser? Mas é difícil saber, porque não está relatado na Bíblia. Mas uma coisa é certa: assimilamos o espírito de quem? De Satanás. E isso é tão grave, não somente para a nossa experiência pessoal. No capítulo 5, nos fala da descendência da palavra. No versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Observem agora: à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Quer dizer, o filho não nasce mais à imagem e semelhança de Deus, nasce à imagem e semelhança de Adão. Como era Adão quando teve esse filho? Cobiçoso, tinha medo de Deus, se escondia de Deus, tinha espírito acusador, sem domínio próprio. Como nasce o filho de Adão? Com todas as características. E como nasce o filho do filho do filho do filho até nós? Invejosos, ciumentos, cobiçosos, orgulhosos, egoístas, mentirosos, esquecidos. Precisamos ou não precisamos da cura? Precisamos ou não precisamos de nossa mente ser restaurada? Por isso, graças a essa cruz que nos cantamos. Porque senão não teríamos esperança nenhuma. Você se lembra daquele caso dessa senhora de ontem, que não tem jejum, e esse caso é real. Eu vi, eu conheci assim. Essa senhora era um pacote de manteiga, 250 gramas, 3 ou 4 colheres de sopa de açúcar, misturava tudo e comia no café da manhã, junto com o café com leite e pão branco. E a senhora era hipertensa, com diabetes,
diabetes, triglicéridos altíssimos, colesterol altíssimo. Essa senhora precisava do Senhor Jesus. Sua mente estava doente. Como o apóstolo Paulo explica esse processo? 2 Coríntios capítulo 11. Aqui ele explica o que aconteceu com o cérebro dela e o cérebro dele. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 2.